Fala pessoal, beleza? Há algum tempo eu trouxe aqui no canal um vídeo sobre as Mil e Uma Noites, essa coleção de histórias fantástica, né? E eu queria trazer um detalhe para vocês aqui curioso, que é a aparição, digamos assim, de Jesus no livro das Mil e Uma Noites. Sim, Jesus é um personagem nas Mil e Uma Noites, apesar de ser um personagem discreto, mas aparece sim entre as Mil e Uma Noites. E eu queria ler para vocês aqui bem rapidinho algumas histórias, né? Basicamente uma história subdividida em duas, em que Jesus aparece. Essas histórias por si mesmas já valem muito a pena a leitura, são muito interessantes, mas eu quis trazer essas especificamente, claro, pela essa aparição inusitada aqui de Jesus, né? Apesar de que eu acredito que muitos de vocês saibam, né, que Jesus é uma figura que é expressiva, né? Tem uma relevância dentro do Islã, considerado um dos profetas, um grande profeta, né? Que antecede aí Muhammad, que é o profeta final, né? Jesus é conhecido no Islã como Isa, né? Isa ibn Maryam, se não me engano, né? Jesus, filho de Maria. É citado até no Alcorão várias vezes, acho que umas 20 vezes. Mas ele aparece também não só no Alcorão, como também no livro das Mil e Uma Noites. Então, sem mais delongas, deixa eu ler para vocês essa história, que eu acho bem interessante, e depois eu faço alguns comentários. Então, a história diz assim: Saiba, ó rei poderoso, e aqui é a Sherazade, né, narrando para o rei Shariar. Saiba, ó rei poderoso, que 3 homens saíram à procura de riquezas e encontraram uma pedra de ouro com 50 minas de peso. Acho que essas minas são uns 300 gramas, mais ou menos. Então, 1,5 kg aqui, né, de ouro. Assim que esses homens viram essa pedra de ouro, ergueram-na e carregaram-na nos ombros. Aproximando-se então de certa cidade, um deles disse: Vamos sentar no templo enquanto um de nós vai comprar algo para comermos. E um deles foi comprar, né? Saiu em direção à cidade e foi comprar alguma coisa. Contudo, ao entrar na cidade, sua alma cogitou de atraiçoar, né? De trair os dois companheiros e ficar com o ouro somente para si. Para tanto, comprou comida e a envenenou. Mas quando marchava ao encontro dos outros, ambos o atacaram e mataram, a fim de ficar com o ouro sem ter de reparti-lo com ele. E em seguida comeram a comida e morreram, ficando os restos da refeição jogados diante deles. Então a história poderia acabar aqui, simplesmente está bem empacotadinha, uma história fantástica, né? Muito sintética sobre avareza, né? Essas histórias que trazem um contraste de generosidade e avareza são muito comuns nas Mil e Uma Noites, como história moralizante, né? Então aqui a gente tem 3 avarentos, 3 gananciosos, talvez melhor ainda, 3 gananciosos que acabam ficando sem nada, né? A ganância de um destrói o outro e a ganância do outro destrói o um, e o ouro fica sem dono. Aquele bem tão cobiçado por tantos acaba abandonado ao vento, ao relento, né? Mas a história não acaba aí, porque a narrativa segue dizendo o seguinte: então Jesus, filho de Maria, passou por ali e vendo aquilo, né, aquela cena das 3 figuras ali mortas e uma pedra de ouro no meio, vendo aquilo, perguntou o que sucedera a Deus Altíssimo, que lhe revelou a história deles. Vou fazer um comentário sobre isso já já. O assombro de Jesus cresceu e ele relatou aos seus discípulos o que vira. Um deles disse: Ó Espírito de Deus, como é semelhante à minha própria história. E Jesus perguntou: E como foi isso, né? Qual é essa sua história? E o discípulo respondeu: 2 pontos. Aí começa uma nova história, né? Naquela estrutura das Mil e Uma Noites, de uma história sempre levar a outra história, que leva a outra história, que leva a outra história, né? Mas antes de entrar na segunda parte da história, né? O que o discípulo vai contar, um comentário sobre essa questão de Jesus ver uma cena, não entender e perguntar ao Deus Altíssimo, que revela a história para ele, e ele se assombra porque não sabia, marca muito bem aqui a compreensão de Jesus como um ente, digamos assim, diferente em relação ao Deus Altíssimo, né? Não é uma figura de forma alguma onisciente, não tem aqui uma sabedoria absoluta, né? Ele depende aqui de ouvir a história e ele se assombra com a história, então ele não leva assim naquela postura da pessoa que sabe tudo, né? E que compreende a natureza humana perfeitamente, etc. Não, ele se assombra como uma pessoa normal se assombraria diante de uma história impactante, né? Então é interessante ver marcada essa não divindade de Jesus
aqui na história, né? Jesus apenas como um profeta de fato e um profeta de alcance, de poderes, digamos assim, limitados, né? Mas voltando à história aqui, né? O discípulo ia contar a própria história que parece com a história contada, e a história que ele conta é o seguinte: eu estava na cidade tal e escondi 1000 dirhams no emitério tal, né? Que é alguma quantidade de dinheiro, né? Após algum tempo, recolhi esse dinheiro, coloquei-o em minha cintura e parti. Quando atravessava o deserto, seu peso, né, o peso do dinheiro, né, se tornou excessivo e eu vi galopando atrás de mim um cavaleiro que se aproximava e ao qual eu disse: ó cavaleiro, carregue esses dirmãs e ganhe paga e rogos, né? Então ganhe a minha gratidão e uma parte desse dinheiro para você, se você fizer esse favor para mim. E ele, o cavaleiro, respondeu: não o farei, pois do contrário me fatigarei e fatigarei também o meu cavalo. Em seguida, após avançar um pouco, ele pensou, né? O cavaleiro pensou melhor: se eu levar o dinheiro e fizer o cavalo correr, como ele, esse cara, poderá me alcançar? E enquanto isso, eu, o discípulo que está contando a história, pensava, né? Equivoquei-me, pois se ele tivesse carregado o dinheiro e fugido, o que faria eu? Ou seja, né, os dois pensam a mesma coisa, né, depois dessa primeira troca de palavras, e eles vão voltar a se encontrar já de posse desse pensamento um pouco mais elaborado, né? Então a história continua dizendo: e o cavaleiro voltou até mim e disse: dê-me o dinheiro a fim de que eu o carregue para você. E eu, o discípulo, respondi: o mesmo que passou pela sua cabeça, passou pela minha. Vá em segurança. Então aqui a prudência do discípulo, né, fez com que ele não tivesse o mesmo fim trágico, né, um pouco menos trágico, ele seria simplesmente roubado pelo cavaleiro, mas não tivesse um fim trágico como o da primeira história, né? E aí Jesus volta à cena aqui no conto para arrematar a moral da história. Ele diz: se aqueles três tivessem agido com integridade, né, então se referindo ao conto anterior dos três com a pedra de ouro, teriam preservado suas vidas, mas deixaram de lado as consequências de suas ações, pois quem age com integridade fica bem e vence, mas quem perde a integridade se aniquila e se arrepende. Então, diante dessa, tanto da primeira história dos homens que agem sem integridade e acabam prejudicados, e da história do cavaleiro que age sem integridade, mas é vencido pela prudência do discípulo, né? Jesus dá essa máxima de que aquele que faz o bem prospera, seja, talvez aqui não fica muito claro, né? Seja no mundo físico concreto, na história de vida linear da pessoa até o fim, até a sua morte física, ou seja numa perspectiva eterna, né? Mas de qualquer forma, aquele que faz o bem vence, e aquele que faz o mal, que abandona a integridade, que não age de acordo com a doutrina, esse se aniquila e eventualmente se arrepende, né? Então não há prêmio nenhum que seja suficiente para compensar a perda da integridade, né? É uma lição de moral muito válida, com certeza, e básica, né? Ainda que não seja tão fácil, muitas vezes, de segui-la. Mas, de qualquer forma, queria trazer nesse vídeo essa curiosidade que Jesus aparece no famoso Livro das Mil e Uma Noites. Se você não viu o vídeo sobre as Mil e Uma Noites, sobre o Livro das Mil e Uma Noites, veja aí no card que está aparecendo em algum lugar aí em cima. E também os vídeos da série que a gente está fazendo sobre essa temática, né? Os gênios, a relação dos gênios com Salomão, etc. Então, mas por enquanto é isso, e nos vemos aí nos próximos. Falou!